Versículo 18, Mateus, capítulo 16, glória a Deus, glória a Deus. Mateus 16, verso 18, diz assim, só em Recife tem isso, né? Em pleno verão, essas chuvas repentinas. Glória a Deus. Mateus 16, verso 18, glória a Deus. Estão me ouvindo bem? Amém? Deus abençoe as criancinhas, a aula delas nesse instante. Bendito seja o Senhor. Mateus, capítulo 16, verso 18. Deixa eu baixar só mais um pouco. Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencer. Versão NVI vai dizer, a Bíblia de Jerusalém vai dizer assim, pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas da morada dos mortos não prevalecerão contra a igreja. E a Nova Almeida atualizada vai dizer, pois também digo a você, Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A ideia de uma grande resistência, de uma resistência inabalável. Diga assim, uma resistência inabalável. É sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite, sobre uma resistência inabalável. Vire para o seu irmão e diga assim, a igreja, ela tem uma resistência inabalável. E o que a gente está falando aqui não é uma palavra de autoajuda, está na Bíblia. Está dizendo, e a gente viu aqui em 3 grandes porções de vários textos, não é? E a palavra Hades, do grego, quer dizer o mundo invisível, morada, reino dos mortos. Jesus está dizendo que tudo que emana do Hades, essa força maligna, que vem contra as autoridades divinas, que vem contra Deus, essa autoridade destrutiva do diabo, não tem poder contra a igreja do Senhor. Glória a Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus mais alto? A Bíblia está dizendo, o Senhor Jesus está dizendo, o inferno, as portas do inferno, em menção às ações diabólicas que vêm roubar, matar e destruir, não vai prevalecer. Eu quero te dar uma autoridade na palavra hoje, para que você se posicione no reino espiritual como um princípio, diga assim, um princípio, de que você, a igreja, diga assim, eu, a igreja, porque isso aqui é templo, o templo do Senhor, a igreja somos nós reunidos, amém, queridos? Nós reunidos somos a igreja de Cristo. Você sozinho é o templo do Espírito Santo. Você reunido com os seus irmãos aqui é a igreja do Senhor. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, eu vou usar você como um instrumento, porque Deus sempre usa pessoas como instrumentos. Amém, queridos? Para que você edifique a minha igreja, você vai levar o meu evangelho, o meu ensino,
E eu quero te dar uma garantia, porque Deus dá sempre garantias. Isso é bom. O bom de servir a Deus é isso. É porque você não trabalha na cega. Diga assim, com Deus, a gente não trabalha na cega. Não tem como. Deus está dizendo para você, olha, eu vou estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. A gente é que duvida. A gente é que tem hora que diz assim, Deus, cadê o Senhor? Ele está dizendo, eu estou aqui atrás de você, do seu lado, eu estou aqui na sua frente, você que não está percebendo. Você não ora, você não lê minha palavra, você não me busca, você não tem um tempo para mim, por isso que você não me nota. Mas a verdade é que Ele está ali. A verdade é que há uma proposta de Deus, diga assim, uma resistência inabalável. Que coisa extraordinária, irmão. Você estava preparado para ouvir isso nessa noite? Você estava entendendo por que Deus fez tanto esforço para você vir aqui? Deus falou tanto ao teu coração, dizendo, não, vai lá, escuta a palavra. Escuta a palavra, escuta o que eu tenho para você, porque o que eu tenho para você vai sacudir a sua fé, vai abalar a sua mente, vai abalar seu coração. Diga assim, uma resistência inabalável. Foi a proposta de Jesus. Foi o quê? A proposta de Jesus, pastor Valdemir. Quando ele olhou para a igreja, para Pedro, para a obra dele, para a missão da igreja, para a missão do reino de Deus, para a nossa vida, ele disse assim, eu tenho uma grande obra na vida de Pedro, eu tenho uma grande obra na vida da igreja, na vida do meu povo, e eu quero dar uma garantia ao meu povo. Eles não vão sucumbir. Eles não vão sucumbir. Diga assim, uma resistência inabalável. As portas do inferno representam o poder, a autoridade, a estratégia das trevas. Jesus estava dizendo assim, Pedro, as estratégias do diabo não vai dar certo. Você era para estar dando glória a Deus aí, irmão. Deus está dizendo assim, olha, Jesus estava dizendo assim, as portas do inferno, as estratégias do reino das trevas, não vai prosperar face às promessas e garantias que Deus tem para você, que Deus tem para a sua igreja. O inimigo, ele não tem força nenhuma, na perspectiva de Jesus, para destruir você. Eu vou repetir, o inimigo, na perspectiva de Jesus, Jesus olha para você e diz assim, o diabo não consegue destruir você. Na perspectiva de Jesus, ele está dizendo, as portas do inferno, as estratégias que vêm de lá, das portas, dos portões malignos, não vai atingir você, não vai destruir você. Pode até vir os dados inflamados do maligno, mas Jesus está dizendo assim, olha, as estratégias internas, elas não vão, tá? Elas não vão destruir a igreja do Senhor. Entretanto, o pecado enfraquece e paralisa a igreja e a vida do crente. E quando o crente está paralisado e enfraquecido pelo pecado, ele se torna vulnerável. Quando você enfraquece com invejas, ciúme, falando dos outros, você bloqueia o crescimento espiritual que Deus tem para a tua vida. Então, toda vez que você se compara com alguém, porque a inveja nada mais é do que a comparação. Eu me comparo com alguém. Eu tinha um pastor que sempre dizia assim, quando a gente passava, eu estava com ele, meu saudoso pastor Cláudio, eu dizia, que carro? Aí ele dizia, carro é a sua bicicleta. Aquilo ficou, sabe, queridos? Eu tinha 13 anos. Aquilo foi um choque, em mim assim. Aí passava outro, disse, que carro? Aí ele disse, carro é a sua bicicleta. Eu não tenho bicicleta, é a sua sandália. Ele nos ensinava a valorizarmos aquilo que a gente tinha. Por quê? Porque você não sabe a origem das coisas.
Às vezes você vê uma pessoa muito próspera, você não sabe a origem dela, a origem daquela prosperidade. A Bíblia diz: não inveje o ímpio na sua prosperidade. Não inveje. A Bíblia diz que nós não devemos ter ciúme, porque o que é nosso é nosso. Amém, queridos? Então, a Bíblia diz que nós não devemos estar falando de ninguém. Então, há bloqueios internos que dificultam a proposta de uma fé, de uma vida, tá certo? Como o nosso Senhor Jesus falou aqui, de uma fé inabalável, de uma resistência inabalável. Para Jesus, você é para ser resistente. Para Jesus, a proposta é de que o diabo não será capaz. Não é que você vai ser capaz. É que o diabo não será capaz. Quantos creem nisso? O diabo não terá forças e legalidade suficiente a não ser que eu caia, a não ser que eu dê brecha, a não ser que eu abra as exceções. Mas aqui, em nome de Jesus, o Senhor vai girar uma chave na nossa vida. E eu declaro sobre a tua vida uma resistência inabalável. Vire para o seu irmão e diga assim: uma resistência inabalável. Deu azul aí. Glória a Deus. Então, resistência inabalável. Então, essa é a proposta de Jesus. Para Jesus, você já venceu. Por isso que Paulo disse assim: nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas nós precisamos atentar para 3 grandes bloqueios que impedem a nossa vida de prosperar. O primeiro bloqueio é a inveja, o olhar malicioso. Diga assim: o olhar malicioso. Coloca mais uns 10% aí, Valdemir, de volume. A inveja é a tristeza pela qual alguém tem pelo bem ou sucesso alheio. É querer o que o outro tem, secretamente desejar, como se ele quisesse aquilo, ele paralisa e ele não avança, e aí ele se mantém ali focado no jardim do vizinho. Provérbios 14, verso 30 diz: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Então a gratidão é vida. Diga assim: a gratidão é vida. Então, você quer prosperar, você quer ter uma vida bem-sucedida, aplique-se a gratidão. Aplique-se a olhar e a cuidar dos seus projetos. Você tem tanta coisa para dar conta. Amém, queridos? Porque o diabo vai sempre querer fazer assim, olha, estratégias do diabo. Olha para a vida de fulano como dá certo. É perfeita a vida dele. É perfeita a vida dela. Olha como ela é impecável, olha como o casamento dele é maravilhoso, olha como a vida dele dá tudo certo. E você fica ali, meu Deus. Deixa eu dizer algo para você. Nem tudo é como o Instagram mostra. Nem tudo é como as postagens mostram. As postagens mostram uma coisa e muitas vezes a realidade é outra. Tem muita gente gemendo e chorando ali, sabe? Você não precisa nem desejar e nem também se expor tanto.
para que você não seja alvo de inveja. Amém, queridos? Tenha cuidado, tenha zelo com a sua vida privada, tá? A minha bênção está garantida em Cristo. Amém? Diga assim: a minha bênção está garantida em Cristo, pois a minha vida está nas mãos de Deus. A minha vida está nas mãos de Deus, e a minha vitória vai vir das mãos do Senhor. A palavra de hoje é breve, queridos. Eu quero dar essas 3 chaves para você, para que você vença o pecado da comparação. A comparação é algo muito prejudicial. Eu não estou dizendo daquela comparação de que você olha para alguém e diz: nossa, que conhecimento, eu quero buscar esse conhecimento. Eu quero estudar, eu quero ter esse saber, eu quero, sabe, trilhar esse caminho. Fulano conseguiu, eu acho que eu posso também. Porque as pessoas inspiram as outras. Sim ou não? As pessoas inspiram as outras. Os meninos aqui, os pequenininhos, olham o Mateus tocando. Eu digo pelo meu filho, ele fica inspirado. Ele chega em casa, ele fica olhando. Chega um baterista novo, eles ficam olhando. Não é inveja, eles estão se espelhando. Amém? Eles estão ali se vendo, fazendo aquilo, tentando de alguma forma ver como melhorar. Isso é bom. Você deve se espelhar em homens de Deus, mulheres de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas até isso, você deve entender que Deus quer fazer em você. Deus quer fazer aonde? Em mim. Diga: Deus quer fazer em mim. Porque eu quero que você viva os planos de Deus que Deus tem para você. Deus tem planos para você. Amém? Deus tem projetos para a tua vida. Então, o coração em paz dá vida ao corpo. Você está em paz? Se você não está em paz, seu corpo, ele pode estar adoecido. Então, Deus quer te dar paz. Deus quer te dar paz. Deus quer te dar paz para que você tenha um corpo em paz. Mas já quem tem a inveja apodrece os ossos. Então, em nome de Jesus, substitua a inveja pela gratidão e a celebração. Amém, queridos? Não deixe de celebrar a sua vida. Não deixe de celebrar seu aniversário. Não deixe de celebrar seu Natal. Não deixe de celebrar sua casa. Amém? Não deixe de celebrar sua vida, sua família, suas aquisições. Celebre as mínimas coisas. Ah, mas fulano tem... Deixa fulano lá, queridos. É a vida de fulano. É o projeto dele. Mas por que Deus deu para ele e não deu para você? Não, isso não existe. Porque você não sabe, você está limitando o agir de Deus. Você não sabe aonde Deus pode chegar. Você não sabe o que Deus ainda pode fazer. Diga: minha bênção está garantida. Quantos creem que a tua bênção está garantida? Quantos creem que a tua bênção está garantida? Celebre a sua bênção. Celebre a sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Diga assim: Senhor, eu glorifico o Senhor pela minha vida. Eu estou vivo. Amém? Eu estou em paz, eu tenho condições de trabalhar, eu tenho condições de estudar, eu tenho faculdades mentais, eu tenho, ó Deus, condições de me mover, eu tenho condições de dar suporte, eu tenho condições de ajudar meus parentes, meus irmãos, mesmo com o meu pouco. Mas celebre gratidão e celebração. Prepare-se para o final do ano. Prepare-se para celebrar e pare de olhar a grama do vizinho. Olha, a gente vive hoje numa geração que a gente tem muita facilidade de olhar as vidas dos outros. Antigamente só olhava a vida dos outros quem sentava na porta de casa. Sim ou não? Quem senta... Aquela fofoqueira que senta na porta de casa. Hoje não tem isso mais, querido. Hoje a gente não precisa, da casa da gente a gente olha a vida de todo mundo. Não é não? Não precisa sentar na porta de casa para olhar quem passa, quem vem, quem chegou com carro de feira, quem não chegou com carro novo, né? A filha do vizinho que chegou com um namorado diferente.
o que mudou. Não tem mais isso, queridos. Os tempos são outros. E aí, a gente tem muito mais facilidade de comparar. Sim ou não? Tem sentido para você essa mensagem, queridos? Porque muitas vezes a inveja que a gente cria no coração, a gente vai produzir com ela a ingratidão. E a ingratidão vai gerar um efeito muito perigoso em nós. Como a Bíblia diz aqui, a inveja apodrece os ossos. Quantos querem ser apodrecidos aqui pela inveja? Ninguém, está repreendido. Mas eu garanto que você quer ter vida, amém, queridos? Então, agradece a Deus, louva ao Senhor pela tua casa, louva ao Senhor pelo teu trabalho, louva ao Senhor pelos teus negócios. E pede a ajuda e a graça de Deus, se esforça, estuda, trabalha, dá o teu melhor enquanto vida você tem. Cuide da sua saúde. Amém? Não adianta você invejar o shape de uma pessoa se você não quer mergulhar na academia, nos cuidados, na alimentação. Então, é necessário que você tenha essa preocupação com a comparação. Vença a comparação. Amém, queridos? Glória a Deus. Olha, mulher gosta de olhar outra mulher. Mulher gosta. Mulher gosta. Quando chega uma mulher no recinto, tu mal olha, a sandália é diferente. A roupa não é, mas não, ela não usou. Não, do outro culto ela veio com essa. Não veio. Aí mudou esse cinto, não era aquela cor, não. É novo. É novo, aquela coisa aí vai. Meu Deus, como tá bonito o cabelo. O cabelo tá muito bonito. Olha. Mulher gosta dessas coisas. E aí, meu Deus, as minhas unhas tá assim, meu cabelo tá assado, tá no cocô, não sei o quê. Aí começa a se sentir o quê? Mal, inferiorizada. Por quê? Porque se comparou. Se comparou. A Bíblia diz que você é menina dos olhos do Senhor. Amém, queridos? Jesus morreu na cruz por você. Você é nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. O diabo tem medo de tocar na tua vida, porque o problema que ele vai arrumar com o Senhor é tão grande que ele não quer nem passar na tua casa. Tu sabe, eu vou te dizer um segredo aqui agora. O diabo não gosta de passar na casa de crente. É sério. É sério. É sério. Olha, teve uma vez que eu fui fazer um processo de libertação numa família, o diabo disse assim, manifestado na pessoa, eu não queria nem estar aqui. E eu disse, é para você não estar mesmo não. Mas ele, deram legalidade, ele veio. Mas ele disse, ó, eu não queria nem estar aqui. Porque, meu irmão, entrar na vida de crente tem graça para diabo não, querido. O diabo faz mais desgraça na vida de quem é servo dele. Ele monta como um cavalo e corre para valer. Mas o crente não serve nem para pecar, irmão. Glória a Deus. O crente pega, o Espírito Santo acaba com a raça dele, ele fica triste, ele fica deprimido, ele diz, eu não era para estar aqui, meu Deus, eu não era para estar fazendo isso, Jesus, que lugar é esse, Senhor, que coisa é essa, Jesus, meu Deus, onde é que eu estou, Senhor? O diabo diz, não tem nem alegria, bicho, o cara, eu entrei na vida dele, não tem nem alegria. Troca esse microfone aqui, pastor, ou aumenta aí. Tem nem alegria, o crente não presta para pecar, irmão. O diabo não gosta de entrar na vida de crente, não. Alô, som, ok. Baixa geral. Então, eu quero destacar para você que Deus quer que você tenha gratidão. Desbloqueie as bênçãos de Deus, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua vida. As portas do inferno já estão neutralizadas. Você já tem garantido pelo Senhor, tá? Uma resistência inabalável, garantida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outro bloqueio que eu quero que você atente é para o ciúme. O ciúme. O ciúme é o medo de perder. O medo de perder a atenção, o medo de perder o carinho, o medo de perder o prestígio, o medo de perder, sabe? O medo de perder. A Bíblia diz assim, Gálatas 5:26, não vos deixem possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros, tendo ciúme uns dos outros.
Sabe? A ideia da inveja uns dos outros aqui, ela é muito mais provocada pela ideia da comparação e do ciúme, tá? Não deixando vos de possuir de vanglória e nem provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Por que fulano está com cicrano agora? Porque fulano só quer falar com cicrano, não quer falar comigo. Fulano só está com Beltrano, não quer mais falar comigo. Fulano, queridos, isso corrói. Isso impede as bênçãos de Deus chegar na minha, na tua vida. Tá? Substitua o ciúme pela segurança, pela unidade. Amém, queridos? Diga assim, a bênção não é só minha, a bênção é do meu irmão. Amém, queridos? Diga assim, o que é meu é meu. O que é meu, o diabo não vai tomar. Por quê? Porque é garantido, as portas do inferno não prevalecerão. Você tem uma resistência inabalável. Deus quer curar a tua insegurança. Segurança nas relações. Tem gente que não consegue ter, sabe, segurança nas relações. E causam grandes problemas de relacionamento. Por conta da ciúme, da possessividade, tá? Diga assim, somos corpo de Cristo. Somos um só corpo. E quando uma parte cresce, todo o corpo avança. Diga assim, quando uma parte cresce, todo o corpo avança. Às vezes tem marido que tem ciúme da esposa pelo crescimento dela, pelo envolvimento dela na sociedade, pelo envolvimento dela, sabe? Mas quando ela cresce, ela leva ele junto. E às vezes a esposa tem ciúme do marido e fica, por que você está falando? Por que quem é que está aí? Mostra de celular e não sei o quê e tal. E aí aquele esposo quando cresce, ele está levando a família dele junto com ele. A gente precisa entender que nós precisamos entender que nós somos povo de Deus, nós somos a igreja. E nós não devemos deixar essas sementes diabólicas, carnais, que geram bloqueios perigosos, queridos. Bloqueios que são originários do Hades. As portas do inferno não prevalecerão, mas o diabo, ele vem com setas, corações que são inflamados de ciúmes, relações que são abusivas de ciúme, tá? Homens que guardam mulheres debaixo de chave com ciúme. O sangue de Cristo tem poder, queridos. Está repreendido. Vá para o psicólogo, faça terapia. Se livre disso. Ah, porque meu pai abandonou minha mãe abandonou meu pai, então agora é na chave. Não, queridos, está repreendido. A maldição dos teus pais ficou lá. Amém, queridos? Glória a Deus. Diga assim, nenhuma maldição dos meus pais vai me alcançar em Cristo Jesus. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida. Não vai vir. A maldição de lá não vai vir para cá. Amém, queridos? Glória a Deus. Você está entendendo isso? Diga assim, a maldição de lá não vai vir para cá. Aquela maldição foi lá da minha casa que eu vivi com meu pai, com a minha mãe, com a minha família, aquele inferno. Isso não vai me alcançar em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus está dizendo que eu tenho uma resistência inabalável. Jesus disse, Pedro, as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Ele estava chamando Pedro para a obra. Ele disse, tu vai edificar minha igreja e tenha certeza, vai dar certo. E deu, queridos. A gente está aqui hoje. A gente está aqui hoje levando o evangelho depois de 2000 anos. Quantos tentaram e tentam ainda hoje paralisar a igreja, calar a igreja, impedir o avanço da igreja? Mas devemos ter cuidado com os bloqueios que nos deixam vulneráveis, tá? Cuidado, cuide do seu coração, inveja, ciúme. E a terceira e última coisa que bloqueia, tá? E permite que o diabo toque na tua vida é quando você não vigia com a sua língua. Tiago, capítulo 3, verso 6, vai dizer, ora, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade, a língua está situada entre os nossos membros
e contamina o corpo inteiro. Contamina o corpo inteiro. Veja o poder da palavra. Veja o poder que a palavra tem. Não só põe chamas à roda das nossas existências, como também é posta ela própria em chamas pelo inferno. Veja o que diz a Bíblia. Leia o finalzinho desse texto. Tá? Incendeia o curso da sua vida. Incendeia o curso, diga a trajetória. Põe fogo na trajetória da tua vida, sendo ela mesmo incendiada pelo inferno. Diga assim: Senhor, põe um anjo na minha língua. Senhor, me ensina a falar menos e a ouvir mais. Me ensina a controlar o meu coração incendiado de inveja, de ciúme. A terceira ação é o quê? Eu tive inveja e tive ciúme. A terceira ação: procurar alguém para falar sobre a inveja e para falar sobre o ciúme que eu estou sentindo. Para arrumar adeptos para minha dor. Você não precisa de adeptos para sua dor. Se você está se achando injustiçado, dizendo, olha, eu estou assim por causa disso, tudo compete para que eu esteja mal. É o meu marido que é aquele homem, é aquela mulher que é aquela mulher, é o meu filho, nada me... Para de culpar tudo e todos. Porque a Bíblia diz que você é mais do que vencedor. O que falta em você e em mim é posicionamento. É posicionamento espiritual. E eu falo isso com debaixo de muito temor, queridos. Adote a prática, sabe? Adote a prática de substituir a fofoca pelo silêncio santo. Amém? Glória a Deus. Eu vi um amém aí que chegou, eu me arrepiei daqui. Tem unção nesse amém. Amém, queridos? Substitua a troca da fofoca pelo silêncio santo. Escute e fale nada. Não fale nada. Fique calado, tá? Abra a boca na hora de edificar. Glória a Deus. Abra a boca na hora de, sabe, falar a verdade. Adote a regra das 3 peneiras. Você sabe as regras das 3 peneiras? Quem gosta de filosofia, Sócrates diz que antes de falar sobre alguém, você deve perguntar: é útil falar de alguém? Segundo, é bom? Terceiro, é verdadeiro o que eu vou falar? Sabe? Se for um problema, fale com a pessoa. Se for um problema com a pessoa, fale com a pessoa. O problema é que a gente às vezes não procura a pessoa para falar e a gente fala para outros. Isso se chama fofoca. Você está falando dos seus problemas com outra pessoa para outra pessoa. E muitas vezes aquilo vai contaminando. Isso acontece no ambiente de trabalho? Eita, aqui tem mesmo. Isso acontece dentro de casa? Isso acontece dentro de casa. Isso acontece nos parentes, na família? Sim. Isso acontece na igreja? Infelizmente. Infelizmente. Aqui não, glória a Deus. Né? Tenho pena dos pastores que sofrem com ciúme, inveja e fofoca nas igrejas dele. Aqui, glória a Deus. O meu povo sabe que eles têm uma resistência inabalável. Eles não precisam se preocupar com isso. Eles não vão dar ali brecha para o diabo entrar. 3 ações para você desbloquear sua vida espiritual e financeira. Você quer isso? 3 ações para você desbloquear. Anderson chega, levantou a mão. Quer dinheiro, né, Anderson? Quer prosperidade, né, Anderson? Tá? Lute contra os bloqueios da inveja, do ciúme, da fofoca. Substitua pela unidade, pela santidade e pela gratidão. Tá? O espelho é a palavra de Deus. Cuide do seu coração. Você quer cuidar da vida de todo mundo. Você quer cuidar da vida de tudo e de todos. E quando mais, ou quando menos espera, você está com o seu coração totalmente vulnerável. Aí você abre a boca e diz: quem cuida de mim?
Quem cuida de mim? A Bíblia diz, olha, foca no teu coração. Trata a raiz. Trata a raiz. Salmo 139, verso 23 e 24. Peça a Deus para revelar qualquer inveja, ciúme ou julgamento sem ressentimento. Não há avanço. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me, conhece as minhas inquietações. Você tem orado assim? Sonda-me. Você já foi fazer uma ultrassom? O médico ali faz o quê? Ele sonda. Ele pega o scanner e começa a sondar. Fazer uma ultrassonografia, não é? Ele vai ali sondando o teu interior. E aí ele, descobri aqui algo. Procure o médico para tratar. Quando você pede para Deus sondar, vai vir tratamento. Glória a Deus. Quem pede tratamento a Deus? Quem pede? A pergunta é essa. A gente pede só vitória. Mas a gente precisa de tratamento. A gente precisa de cura. Porque sem cura, sem tratamento, como é que vai vir as bênçãos de Deus? Como você vai administrar bem as bênçãos de Deus sem um coração curado e sarado por Deus? Amém, queridos? Quantos querem um coração curado, sarado? Quem sente aqui que o diabo consegue minar fácil o seu coração? Sério, pá. Quem sente assim, sou tão fraco, sabe, qualquer coisa me deixa ressentido. Qualquer coisa me deixa mal. A pessoa olhou assim, falou assado, alguém disse que eu fico... Deus quer curar teu coração. Amém, queridos? Sabe por quê? Porque se você não tiver um coração curado, você não vai tomar posse do que está escrito na palavra de Deus. Você é um crente que tem uma fé, uma vida em Cristo Jesus, de uma resistência que você não tem dimensão da resistência espiritual que tem sobre a tua vida. Jó, o diabo disse, também? Deus disse, tu viste o meu servo Jó? Como ele é uma bênção, como ele é próspero, como ele é temente a mim. O diabo disse, também? Tu colocas uma sebe ao lado dele. Tu colocas uma cerca. Você crê que Deus coloca uma cerca ao seu redor, queridos? Glória a Deus. Amém, queridos? Quantos creem que tem uma sebe ao seu redor? Tem uma cerca? Quantos creem? Se você não sabia disso, creia, toma posse. Amém, queridos? Tem gente que vive a vida cristã como se estivesse tomando de 50-0 do diabo. Está repreendido, irmãos. Que evangelho é esse que você vive? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? Ah, pastor, mas eu estou tomando na cabeça. Por quê? Talvez você deixou entrar inveja, comparação no seu coração. Você não vigiou seu coração, está cheio de ciúme. Você não vigiou a sua língua. Você está falando de tudo e de todos, metendo cacete em tudo e todos. Tudo que não sai do jeito que você quer, pau. Ninguém escapa da sua língua. Guarda a tua língua. Amém, queridos? Guarda a tua língua. Guarda a tua boca. Abre ela para falar de Deus. Abre a tua boca. Usa a tua língua para falar de Jesus, do Espírito Santo. Não deixa o diabo usar, tá? Como nós lemos aqui, a língua, ela é inflamada pelo fogo do inferno. Foi Tiago que disse, irmão de Jesus, líder, pastor da igreja de Jerusalém. Ele disse, a língua, ela é fogo inflamado. Eu sei que é um assunto muito direto, eu estou sendo muito direto, eu não estou julgando você, eu só estou dizendo que nós precisamos atentar para isso. Amém, queridos? É uma palavra preventiva. Eu sei que ninguém aqui faz isso. Amém? Glória a Deus. Não há inveja, não há ciúme, não há fofoca. Eu só estou prevenindo para que a gente cresça em Cristo Jesus. Diga assim, agora eu quero uma vida de gratidão. Eu quero vencer o egoísmo e eu quero vencer a carência.
Quantos querem vencer o egoísmo e a carência? Porque o ciúme, ele é oriundo do egoísmo e da carência. Você não vai falar com ninguém. Eu vi uma mulher ensinando no Instagram. Aí estava o marido lá sentado na cadeira. E ela, homem não fala com ninguém, nenhuma mulher. Aí, homem não ri para nenhuma mulher. Aleluia. Eu disse, misericórdia. Que padrão. Esse padrão não é o padrão de Deus, querido. Esse padrão não é o padrão de Deus. Por quê? Porque você vai ser curada das suas carências. Você vai ser uma mulher curada, sarada. Você vai saber quem você é. Sabia, querido? Porque se ele te deixar, quem perdeu foi ele. Eu sei que nenhuma mulher dá amém não, mas se ele te deixar, quem perdeu foi ele. Para dessa tua carência, querida, em nome de Jesus. O diabo, olha ele, tá chegando uma mulher. Fica olhando se ele vai olhar. Tá repreendido, irmão. Que relação abusiva o diabo está tendo contigo. Tu permite isso? É sério que tu permite isso, mulher de Deus? É sério que tu deixa o diabo fazer isso com a tua mente? É sério? Diga assim, eu não sou carente. Eu sou grata. Eu não sou, egoísta nas minhas relações. Tem gente que tem inveja, só quer Mônica para ela. Porque Mônica, eu amo Mônica. Aí quando Mônica fica perto de Renata, Mônica não dá mais atenção a mim. Mônica, eu não gosto mais de Mônica. Mônica mudou. Misericórdia, irmão. Está repreendido. Isso é no trabalho. Uma amiga que era muito próxima começou a ser amiga dele. Só vai almoçar com a outra. Nem me chama mais para almoçar. Tá? Querida, deixa desse egoísmo. As pessoas não são propriedade nossa, não. As pessoas não são propriedades nossas. Você quer fazer das pessoas sua propriedade por quê? Pelas suas carências. Sabe quem você é em Cristo Jesus? Amém, queridos? Você vai vencer o egoísmo, você vai vencer as carências, pratique a generosidade, oferte, dizime, ajude o próximo, destrave no reino espiritual, tá? A generosidade é um antídoto contra a inveja. Invista e se revista. Tá? Invista nas pessoas, seja generoso e se revista, se proteja seu coração, tá? Tenha muito cuidado, porque se você se relacionar somente por carência, você vai ficar com ciúme das relações. Você vai ficar com ciúme. Eu só quero. Já imaginou, queridos? Você já imaginou uma relação assim, uma igreja assim? Uma igreja com inveja, uma igreja com ciúme, uma igreja fofoqueira. Está repreendido, irmãos. É prato cheio para o diabo agir, derrubar. Mas por que aquela igreja teve aquele problema que saiu no Instagram, aquela confusão medonha, todo mundo jogando cadeira no outro, o outro querendo dizer, eu vou pegar um revólver e vou dar um tiro. Por quê, queridos? Inveja, ciúme, fofoca. Leva tudo isso. O diabo destruiu aquela igreja. Destruiu porque eles deram lugar. Mas a verdade, a Bíblia diz que eles têm uma resistência inabalável. O diabo não gosta de ir para sua casa. O diabo não gosta de tocar nos teus projetos. Ele sabe quem é o teu Deus. Ele disse para Deus, olha, tu coloca uma sebe ao lado dele, eu não consigo ir lá. O diabo não consegue, irmão, nem fazer gracinha lá na porta da tua casa. Agora, por que ele está tocando lá na porta da tua casa? Vigia a tua casa. Fecha teus muros. Amém? Proteja, levante os muros espirituais. Foi o que Neemias fez. Amém, queridos? Neemias fez uma reforma, é tempo de reformar.
Amém? Chega, às vezes a gente acontece alguma coisa dentro de casa, assim, já chegou o tempo. Glória a Deus, que eu olhava assim para minha esposa, ela olhava para mim e dizia, o que é que está acontecendo? De onde está vindo isso? Me explique. É tu ou é eu? Porque o diabo vai conseguir lugar por um dos dois. O pequeno ainda não peca. Registrado no livro ainda não. Ainda é por nada as faltas dele. Mas depois dos 8 anos já era. A idade da razão. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ele é pecador, só não vive na prática do pecado porque não conhece o pecado. Mas quando ele conhecer, já era. Aí eu quero dizer para você, blinde a sua casa, proteja a sua casa. E terceira e última aplicação que eu quero trazer para a sua vida. O muro da proteção. Diga assim, o muro da proteção. Eu quero dizer que a comunicação, ela deve ser construtiva, não destrutiva. Amém? Tratar bem. Tratar com elogios. Elogie sua esposa. Elogie seu marido. Trate ele com amor. Trate ela com amor. Isso não é utopia. Ô, cavalo! Aí o cara diz, jumento! Aí vai dar errado, irmão. Sim ou não? Tu acha que o céu está aplaudindo um negócio desse, queridos? O Espírito Santo deixa eu dar licença aqui, peraí. Deixa eu visitar a casa do pastor Valdemir ali. Amém? Você chega lá, tiver outro, eita, deixa eu ir para a casa do pastor João. Chega lá, tiver outra, eita, deixa eu ir na casa da pastor. Tiver, aí ele vai sair, até ele poder ficar em alguma casa aqui, que ele consiga ser exaltado, que ele consiga ser glorificado, que os anjos se sentem no sofá, digam, aqui é bom para ficar. Pense numa casa que eu gosto de vir cumprir minha missão. De ser conservo, de ajudar esse crentinho aí para ele não tropeçar na pedra. Pense numa coisa, eu gosto de ajudar eles. Ajuda os anjos, irmão, ajuda o céu. Amém, queridos? Comunicação, sabe? Pedir perdão. Às vezes a gente fala, né? Áspero, agitado, reativo. Uma notícia, uma coisa, a gente está num ambiente, está num trabalho, está ali, chega outro e a gente, olha, agora não, aí depois a gente, peça perdão, irmãos. Olha, desculpa pela forma, eu estava agitado, eu estava num contexto, sei que você tem culpa. Isso ajuda nas relações. Isso se chama educação. Seja um lorde. Amém? Seja um lorde, seja um homem que sabe falar, uma mulher que sabe falar. Deus quer curar o nosso coração. Essa é uma palavra de alinhamento. Porque para Deus, você não tem... Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. O problema, quando Deus olha para a gente, o problema que Deus olha para a gente, era que a gente estava distante dele. Isso era um problema para Deus. Você distante de Deus era um problema para Deus. Mas agora você aceitou Jesus. Quem aceitou Jesus? Agora você está próximo de Deus. Aí Jesus diz assim, agora o diabo não resiste mais a ele. Porque ele está perto de quem? Somente de Deus. Somente. Para pensar. Diga para o seu irmão assim, você está perto de Deus. Isso é um problema enorme para o diabo. Porque ele não consegue resistir a você mais. Por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso, diga assim, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele está comigo. Então, queridos, glória a Deus, aleluia, aplauda o Senhor Jesus, glorifique o nome dEle, dá um glória a Deus bem alto aí. Comprometa-se, eu quero desafiar você, eu disse que toda a minha mensagem agora eu ia desafiar a igreja. Comprometa-se a passar um tempo, um dia, já que você não tem o hábito, um dia, pelo menos uma semana, sem julgar ninguém.
sem fofocar de ninguém. A primeira coisa que você tem que fazer para não ficar fofocando é desligar o Instagram. Este treino fortalece seu caráter e destrói. Não, aliás, e constrói uma fé inabalável nas relações. Constrói relacionamentos saudáveis. Alguém vai olhar para você e vai dizer: rapaz, eu converso com fulano, eu falo com Beltrano. Rapaz, glória a Deus. Rapaz, ela é uma pessoa confiável. Onde está a confiança das pessoas hoje em dia? Antigamente era no bigode. Vai lá. Quem está lembrado disso? Leva um fio do meu bigode que você traz à feira. O pai dizia assim, né? Escreve num papel. Foi José. Leve lá. Meu pai mandou dizer isso. Eu trabalhava. Ah, foi seu José. Leve. Onde está a confiança das pessoas? Né? Passe um dia, uma semana sem criticar, sem julgar, sem fofocar ninguém. Lançamos um desafio domingo passado, 12 dias por 12 meses. Quem está ainda? Glória a Deus. Eu não lancei a mensagem de hoje, porque eu iria falar ela aqui, ao vivo, para vocês. E já é o 7º dia. Você já passou do 6º. Você já está mais do que na metade. Glória a Deus. Hoje, você já está desfrutando de coisas que no começo você não sabia que ia desfrutar. Você duvidava. O diabo se levantou, investiu e você continuou perseverando. A carne está gritando por açúcar. O corpo está dizendo: eu preciso de mais carboidrato. O que você está comendo aí, no inhame, na batata, não é suficiente. Você já me acostumou com mais açúcar. Eu preciso daquela açúcar no café. O seu cérebro está dizendo: eu preciso daquele suco doce. Onde Caleb foi para uma festinha, quando chegou, a mulher disse: leva lá. Quando eu olhei, abriu só brigadeiro, coxinha, cheiro. Chega a ver assim, eu disse: misericórdia. Vou levar para a igreja para distribuir para a turma. Aí, queridos, mas deixa eu dizer algo para você. A partir de hoje, julho de 2026, já está sendo trabalhado pelo Senhor. O Senhor já está moldando. O Senhor já está enviando anjos lá na frente. Glória a Deus, queridos. Porque já foi destravado janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Julho está chegando lá. Está chegando lá. E até sexta-feira você vai ver que Deus vai começar a fazer coisa que Ele está trabalhando lá na frente, mas Ele vai te dar sinal aqui. Olha, Deus está preparando o próximo ano, mas Ele já está dando sinal aqui. Sabe para quê? Para dizer: olha, eu sou o teu provedor, eu sou o teu girei. A Bíblia diz: crede nos meus profetas e prosperareis. Acredite, queridos, confie no Senhor. Planta a tua semente de manhã e à tarde e não descansa a mão não, continua perseverando. Amém, queridos? Porque você não sabe qual é a semente que vai dar fruto, Eclesiastes vai dizer. Então continua crendo. Essa é a mensagem do 7º dia. Guarda no teu coração. Amém? Glória a Deus por isso. Então Deus quer restaurar um muro da proteção das relações que a gente tem. O diabo quer destruir relacionamentos aqui de irmãos, porque ele sabe quando a igreja é unida, ele fica fraco. Porque veja, eu sou inabalável. A Bíblia está dizendo que as portas do inferno não podem me destruir. Então a Bíblia está dizendo que eu sou o quê? Inabalável. Davi entendeu isso muito antes dos evangelhos serem escritos, porque ele disse: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Ele já sabia disso. Ele não tinha nem escutado Jesus falar isso. Então a Bíblia está dizendo que você é inabalável. É a Bíblia que está dizendo. Você crê nisso? Eita, tem um homem tão fraco, Jesus. A Bíblia está dizendo que você é inabalável. Você crê nisso? Então para de dizer eu sou fraco. É porque Deus conhece, eu sou fraco. Eu sou tão fraco.
Se no dia da tua angústia, tu te mostrares fraco, a tua força será pequena. Diga assim: a alegria do Senhor é a minha força. É a causa de eu não ser consumido e a sua misericórdia, porque elas não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Então a cada manhã o Senhor está renovando a tua misericórdia. A misericórdia dele sobre a minha, sobre a tua vida. Ele está dizendo: olha, continua, você é mais que vencedor, você já venceu. O diabo não gosta de passar nem na porta da tua casa. Ele não gosta de estar lá, não funciona, não dá certo. Ele não pode, olha, não pode botar cerveja, ele não pode botar pagode alto, ele não pode causar briga lá com vocês, dar tapa um no outro, fazer teu marido bater em tudo, tudo bater nele. Não tem graça. Casa de crente não tem graça para os demônios, irmão. Não tem graça. Não tem graça. Agora, bloqueia as ações do diabo. Não deixa a inveja, não deixa o ciúme, nem deixa a fofoca. Eita, pastor, 3 coisas tão difíceis. O primeiro exige que você vigie seu coração, a inveja. O segundo exige que você vigie suas emoções, o ciúme. Você entenda que você não é carente. A sua única carência era do amor de Cristo. Amém? E você agora tem o amor de Cristo. Você agora sabe que Ele lhe amou, né? Eu queria que os meninos cantassem aqui esse louvor. Cadê Dudinho? Oh, Ele me amou. Oh,